É... quando eu era criança. Eu era uma criança muito feliz, eu sempre fui muito expressivo. Sempre tive muitos amigos nessa época. Eu cresci me inspirando em mulheres. E eu sempre me relacionei muito com mulheres. Eu sempre tive muito mais amigas. Isso se estende até hoje, na verdade. Eu sempre brinquei muito mais com meninas, eu sempre me identifiquei, sempre me senti muito mais seguro na presença delas. E aí nesse lugar eu tinha uma amiga que chamava Giovana. E aí eu lembro que a minha mãe vivia indo na casa dela. E aí a minha mãe ficava conversando com a mãe dela, assim, na sala, na cozinha. E eu entrava no quarto com a Giovana pra gente brincar. E eu lembro que o quarto dela era cheio de boneca, Barbie, assim, um monte de coisa. E eu lembro que eu adorava. No final do ensino fundamental, eu começo a entender um pouco a minha sexualidade. Inicialmente, eu acho que eu sou bissexual. Principalmente porque eu acho que, por uma forma muito compulsiva, eu precisava gostar das meninas. E eram sempre as meninas que todo mundo desejava na escola. Então, por uma questão de quase obrigação, eu precisava fazer esse movimento de gostar das meninas que todo mundo gostava, ou que todo mundo achava bonita, sabe? Só que eu nunca tive uma atração sexual por essas meninas, de fato, né? Eu só sei que quando eu percebi, ele já era meu melhor amigo, a gente já estava sempre conversando por MSN, na escola a gente passava os recreios sempre junto. Várias menininhas também gostavam dele e falavam sobre como tava apaixonadinho por ele. E eu tava vivendo isso também, mas eu nunca contei pra ninguém, eu nunca tinha ninguém pra falar sobre isso, sabe? Acho que um ano depois eu conheci uma menina e foi natural. Eu comecei a gostar muito dela e eu percebi que aquilo ia além de amizade, era o mesmo sentimento que eu sentia pelos meninos. Eu não tinha coragem de falar pra essa menina que eu gostava dela, então eu só fingia ser amiga. Eu era amiga, mas eu fingia que não sentia mais nada. E na adolescência eu começo a frequentar a igreja evangélica, e muito por uma tentativa de buscar um refúgio quanto às dificuldades que a gente tinha dentro de casa, né? E, enfim, e aí eu buscava lá um refúgio religioso, no sentido de pedir para Deus que as coisas melhorassem, né? E uma dessas coisas, né, eu começo a refletir sobre a minha sexualidade nesse período, e aí eu começo a conversar com Deus, né? Naquela época, conversar com Deus e pedir para Deus, né, que se aquilo for uma coisa ruim, que Ele tire de mim, né? Por conta desse e alguns outros motivos a respeito da minha desconstrução, eu e meu pai ficamos algum tempo sem nos falar, em torno de um ano, em alguns meses.